Oi, gente, eu sou a educadora e psicóloga Anabela e nós vamos dar início, então, ao compartilhamento sobre o que estaria, então, para o manejo de grupos. Hoje, quando falamos sobre grupo, nós não realizamos mais um recorte epistêmico, prático, enfim, né? Falando somente sobre o comportamento dos sujeitos inseridos em processos grupais. Nós pensamos em estruturas, e essas estruturas estariam para a ordem micro, meso e macro. Vocês vão ver os meus cachorrinhos latindo, tá? Então, assim, não tem como, nós não realizamos mais isso. Até mais ou menos uns 30 anos atrás, nós realizávamos um recorte, então estudávamos, vamos dizer assim, sobre as técnicas aplicadas aos grupos. Hoje nós compreendemos que o processo grupal, ou seja, o manejo de grupos, ele não está mais somente para esse recorte, eu diria espaço-temporal mesmo, né? Do sujeito inserido, então, em contextos onde nós aplicaremos técnicas específicas no manejo de grupo. Nós não podemos mais dissituar o sujeito do construto, que inclusive eu vou apresentar aqui, né? E que estaria, então, para esse objeto da análise do manejo de grupos, os construtos de sujeito, de comunidade, de sociedade, de organização, de instituição. Então, todos esses elementos, todos esses conceitos ou construtos epistêmicos de análise do sujeito, do que é o comportamento humano, estarão o tempo todo atravessando o que nós, então, entendemos sobre as técnicas de manejo grupal, ok? Nós começamos, então, hoje a entender um pouquinho isso. Estudar grupos, então, atravessaria todos esses conceitos e é sim uma área densa. Existem muitos sujeitos que falam sobre isso, que estudam isso. Na verdade, não temos como retirar o sujeito do âmbito do manejo de grupos, porque somos sujeitos grupais, todos nós, né? Então, ele é denso, é intenso e atravessa vários lugares que estariam para uma complexidade que nos exige estudo, que nos exige devoção, eu diria, né, a compreender o que são esses aspectos todos, essas variáveis todas. Muito bem. Aqui eu construí um esqueminha para nos auxiliar a entender um pouco o que estaria, então, para esse lugar. Eu estudo manejo de grupos já faz tempo e eu gosto bastante, acredito que esse é um campo que nos permite analisar uma série de outros objetos de análise, né, que nos auxilia pra caramba nisso. Então, quando a gente fala sobre manejo de grupos, não tem como a gente se retirar da análise do sujeito indivíduo, do que é em si o grupo, do que a gente entende como grupo, do que entendemos como comunidade, do que entendemos como sociedade. Quando eu coloco esses aspectos aqui, não se esqueçam que aqui, ó, sujeito, grupo, ok, comunidade, ok. Entre comunidade e sociedade, nós teríamos ainda, e que nós vamos tratar sobre isso, o que são as instituições, o que são as organizações, os equipamentos, os estabelecimentos. Todos esses campos de análise são bem interessantes e importantes para a gente continuar, assim, conseguir entender o que é o sujeito inserido no manejo de grupo, no grupo, né? Muito bem. Então, nós começamos pelo sujeito. Olha lá, quando eu falo que é um sujeito, que é um indivíduo, vocês que, enfim, atravessam aí outras leituras, também caracterizarão, vamos dizer assim, esse conceito de sujeito de outras tantas formas, né? Aqui eu trago, né, o Manieri para explicar um pouquinho o que seria esse sujeito de significações, de sentido. Então, olha que interessante, ele diz assim, o sujeito, a partir das relações que vivencia no mundo, produz significações, e como ser significante, vivenciar esta sua condição de ser no mundo lhe permite singularizar os objetos coletivos, humanizando a objetividade do mundo. Aqui
o autor explica, e depois a gente vamos adentrar outros tantos autores que vão falar sobre isso, ele nos presenteia, vamos dizer assim, com a possibilidade de que o sujeito, ele não é simplesmente um sujeito que absorve o mundo, né? A gente ainda tem muito a mania de usar essa palavra absorção. Então eu absorvi o conteúdo. Isso não existe, gente. A gente não é esponja, tá? Nós somos sujeitos que, estando no mundo, nós vamos, através das tantas relações que a gente estabelece, nós vamos construir, sim, significações, nós vamos criar sentidos, né, sobre aquilo que estamos vivendo, sobre as experiências que estamos vivenciando. E isso ocorre de forma individual, que estaria, então, para essa questão da matriz identitária, enfim, da estrutura clínica, mas também está para esse sentido coletivo. Então, para a forma que nos constituímos como singulares a partir da pluralidade, a partir daquelas tantas relações que estabelecemos com os outros e a partir dos tantos repertórios que construímos nessas vivências, né, nessas tantas existências coletivas. Suas significações dos sujeitos, aliadas às suas ações, ou seja, aquilo que a gente vai vivenciando na rotina da nossa existência, em movimento de totalizações abertas. O autor, quando fala totalizações abertas, significa o quê? O sujeito é um sujeito único, total e plural, mas ele é um sujeito em aberto o tempo todo. Tanto que a gente fala, né, que, por exemplo, a personalidade é algo que está em construção para sempre. Nós não temos como dizer que uma estrutura de personalidade está fechada totalmente aos 12, 13, 14 anos, né? Como diriam os desenvolvimentistas até pouco tempo atrás. Hoje a gente entende que essa personalidade está o tempo todo em movimento. Então, somos sujeitos totais, plurais e em aberto, a partir das tantas experiências que vivenciamos, então, com o mundo e com as coletividades, inclusive nos processos grupais, tá? Compõe o sujeito que vai sendo revelado por perspectivas. O sujeito, quando a gente entra nesse âmbito de análise do comportamento dos sujeitos, dos grupos, das instituições, das organizações, isso eu sempre falo, né, para os alunos, não podemos chegar ali com um plano de ação todo fechadinho e acreditar que ele vai acontecer exatamente daquele jeito. Por quê? Porque os sujeitos, os comportamentos, as instituições, as organizações, elas vão se revelando conforme essas tantas relações vão sendo estabelecidas entre os pares. Por isso é que é tão complexo estudar e manejar grupo, né? Tanto que a gente jamais vai dizer assim, o controle do processo grupal. Nós já entendemos, né, quem trabalha com isso, que o controle ele não existe, ele é ilusório. O que existe é um manejo de sujeitos que estão o tempo todo em aberto e que vão nos apresentando determinadas variáveis, características, enfim, a partir daquilo que vem se apresentando no movimento, né? No movimento e na ação, então, desses elementos grupais. Em cada ato desse sujeito considerado, em cada gesto ou significação, o sujeito está se revelando como um todo, pois, em cada perspectiva considerada, encontramos aí o homem, a mulher, né? Então, total, objetivando-se num determinado sujeito. De novo, o sujeito biopsicossocial, total, singular, né? Precisa ser entendido nessa totalidade e que está o tempo todo nesse construto de elemento em movimento, né? Em um sistema. Então, o sujeito está o tempo todo em construção, ok? Aí a gente chega no grupo, e aqui é apenas uma pinceladinha do que Zimmermann falou, que era grupo. Nós vamos entender isso conforme fomos atravessando aqui os outros conceitos, mas o grupo para Zimmermann, que é um grande estudioso de grupo, ele vai escrever sobre os grupos psicoterapêuticos. Ele vai falar que o grupo é uma estrutura formada por inúmeros fenômenos psíquicos, né? Intersubjetivos, ou seja, a partir do eu, do sujeito, e da forma como ele se relaciona, então, com as outras pessoas, relacionados uns com os outros de forma recíproca, sistêmica, né? Então, não existe essa questão de que apenas eu estou me relacionando com o outro, a minha simples presença já é uma forma de relação, né? Quando nós estamos falando sobre um espectro grupal. Isso ocorre de forma recíproca, dinâmica, cujo potencial energético seria aquilo que fala da ordem do investimento. Então, quantos sujeitos estão investindo naquelas relações estabelecidas no grupo?
processos identificatórios, transferenciais, contratransferenciais. Depende do constante embate entre forças coesivas e disruptivas presentes, ou seja, forças que serão polarizantes e complementares, identificatórias e não identificatórias, transferenciais e ou não. Então, quando falamos sobre grupo, nós estamos falando sobre tensão, mas essa tensão, como diria Pichon Rivière, e Zimmermann também trata sobre isso, ela não é ruim, ela fala sobre movimento, sobre possibilidades de criar, quem sabe, nas tensões, porque os sujeitos não pensarão de forma igual, né? Muito difícil, nem semelhante às vezes, como é que nós conseguimos criar ambientes de significação, ambientes de seguridade, onde os sujeitos se identificarão e conseguirão se constituir como um novo elemento, auxiliando então nesse pensamento coletivo, nessa construção coletiva grupal. Aí a gente chega na comunidade, que é só para eu apresentar para vocês que existe esse outro ponto. O objetivo é que a gente chegue aqui, né, na comunidade, na instituição, na organização, nos equipamentos, para entender que grupo não é aquele grupinho fechado, por exemplo, um grupo sistêmico familiar, ele não está somente para aquele lugar, existe uma transição dessas territorialidades todas, territórios, quando a gente fala território, nós estamos falando sobre relações de poder estabelecidas entre os sujeitos, é apenas uma introdução, então não se preocupe com todos esses conceitos que eu estou apresentando aqui, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. A comunidade seria, então, essa associação de pessoas que manifestam necessidades e interesses socioculturais comuns, compartilham, né, sobre o que estaria para a rotina, para o cotidiano, mas existe um enlaçamento a partir dessas significações do que entendem de mundo, do mundo, assim como um processo histórico que os constitui. A comunidade fala sobre uma historicidade, sobre o patrimônio, né, cultural de determinado grupo social, e fala também sobre esse processo identificatório que vai trazer o construto de memória. Então, os sujeitos, a partir da memória que os constitui, e o que ainda tem sentido, né, para eles, e os mantém, então, como comunidade, compartilhando suas histórias, cultura em um determinado espaço geográfico, num território que fala sobre as relações de poder, e pensando nos interesses e soluções, então, para esse grupo comunitário. E aí a gente chega na sociedade, que, gente, Eliot, eu trago uma citação dele mega simplista quando falamos sobre sociedade, é um construto bem grandão, mas aqui a gente apresenta, então, como sociedade um conjunto de grupos, então, sociais, comunitários, né, comunidades humanas, que se formam em totalidade e com propriedades comuns, como também a questão do território, da memória, da cultura, um governo, né, específico, e instituições também. Um pontapé inicial para começarmos a falar sobre grupo, porque, como eu mencionei anteriormente, ele traz aí um monte de outras coisas que a gente pode explorar e vamos explorar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.